Boa noite, alunos da 714. Meu nome é Maria Fernanda, sou professora de literatura. Antes da pandemia, vocês tiveram aulas que eu não estava presente e deixei tarefas, né? Então já começamos meio mal esse semestre em literatura. A primeira tarefa que vocês receberam foi esta daqui, sobre mitos indígenas, né? Em que vocês tinham algumas tarefas. Vocês tinham dois textos que contam como os indígenas imaginam que a humanidade começou, como alguns grupos indígenas imaginavam que a humanidade havia começado, né? E então vocês têm que ler e responder algumas perguntinhas que têm a ver com o que vocês acharam do texto, o que vocês entenderam, se vocês já viveram alguma situação parecida, como que vocês poderiam imaginar que fosse o surgimento da humanidade. Então é uma tarefa que não tem muita dificuldade, é só para vocês darem uma lida e darem a opinião de vocês e incentivar um pouquinho a criatividade de vocês, tá? Então essa foi a primeira tarefa que vocês receberam lá antes da pandemia. Antes da pandemia ainda, vocês receberam uma outra tarefa, que é uma questão do Enem, né? O título do texto dessa questão do Enem que vocês receberam é Se os tubarões fossem homens. Esse é um texto de um autor alemão que se chama Brecht e vocês tinham que responder a questão do Enem. Como que faz para responder a questão do Enem? Só lê o texto e diz qual é a alternativa que vocês acham que é a correta. Ó. Vocês têm que escolher só A, B, C, D ou E. Simplesmente escolher qual que vocês acham que é a resposta correta. Então, no caderno de vocês, vocês podem colocar apenas as respostas. Coloquem lá, tarefa 1, mitos indígenas, e botem as respostas. Tarefa 2, questão do Enem, se os tubarões fossem homens. Coloca lá só se tu acha que é A, B, C, ou D ou E. Precisa copiar os textos, nem as questões, tá? Quem não tem o Xerox, porque alguns ganharam o Xerox antes da pandemia. Depois da pandemia, vocês receberam uma outra questão do Enem, que apresenta um poema e apresenta o poema chamado Autorretrato, e também tem a questão que vocês têm que dizer se vocês acham que a resposta correta é qual que vocês acham que é a resposta correta da questão, né? Essas foram as 3 primeiras atividades de literatura que vocês receberam. Mais pra frente, eu vou encaminhar eu vou encaminhar um vídeo falando de cada uma dessas atividades, certo? Então, por enquanto, quem já fez, fica tranquilo, quem não fez, tenta fazer, tá? Essas foram as atividades que foram enviadas, todas as atividades que foram enviadas de literatura até este momento. Façam com tranquilidade, se cuidem e qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp, tá bom? Beijos, boa noite.